Bom dia, turma. Vamos iniciar nossa aula de hoje, né? Então, espero que vocês estejam bem. Aqui nós vamos começar uma nova apostila da unidade 1. Logo vocês estarão recebendo essa apostila aí. E ela começa com uma introduction to Beauty Pyramids, né? Então, aqui ela te dá um texto de introdução que vai falar sobre quem construiu as pirâmides, tá bom? E aí você vai seguir sempre a sequência de ler o texto, entender o texto. Depois que você entende o texto, ele te dá, já na introdução, algumas perguntas sobre esse texto, tá? Então, answer the questions below. Você vai responder as perguntas abaixo de acordo com o que está escrito, está contando para vocês esse texto. Então, começamos com uma interpretação de texto, tá bom? Esse é o Book 2, que vocês estão iniciando, e a Unit 1 tem o texto principal, que é A Journey Through History. Tá? Então, ele começa aqui a falar sobre uma viagem através da história. Ele vai falar coisas que aconteceram, né, que foram criadas, tá bom? Para você ouvir o áudio do texto, a mesma coisa que nós fazemos sempre. Então, você vai lá, coloca Book 2 no seu aplicativo do My Journey e Unity 1. Olha aqui o CDzinho, certo? O CD com o número 1. E vamos escutar esse áudio, tá bom? Unit 1, A Journey Through History. What can you remember about history? Some events were remarkable in our lives, but others were left aside. Some subjects and individuals are of significant importance. It is also interesting to understand how the evolution of mankind and warfare seem to change and to improve as we become more technologically advanced. And it's also interesting to notice the various instances where religion and politics would mix, and witness the wisdom or folly of those we chose to elect, or elected themselves, as our leaders and inventors throughout history. Some inventions became extremely important to our lives, such as the invention of the light bulb, telegraph, telephone, vaccines, airplanes, and many others. Unfortunately, some leaders and inventors used their intelligence to cause destruction and fear among people. Nuclear weapons or the atomic bomb, which provoked thousands of deaths and catastrophic consequences to human beings. Esse foi o áudio, então, do texto principal. E em seguida ele traz os verbs. To become, to cause, to change. Então, a estrutura de apostila sempre é da seguinte forma. Tem o texto principal, os verbs, os vocabulary, e aí ele começa a ensinar a sua gramática, tá bom? Então, vamos ouvir os verbs e o vocabulary. Verbs. To become, to cause, to change, to choose, to elect, to improve, to invent, to mix, to notice, to print, to understand, to witness. Vocabulary. Airplane, Catastrophe. disability, Event. evolution, Fear. fellow, Folly. mankind, Human being. instance, Invention. leader, Light bulb. printing, Telegraph. vaccine, Warfare. weapon. Wisdom. Ok, turminha. Aqui ele começa a revisar para vocês o Simple Past Tense, que foi o último tempo verbal que nós estudamos. Então, os verbos regulares, que você acrescenta ed ou d, se estiver terminado com e, né? Ou ied, para alguns verbos, né? E os irregulares, você tem que
decorá-lo, seguir uma regra. Então, assim, você tem a listagem dos verbos, né? E aí você segue uma regra ali, de acordo com as colunas que ele te apresenta, porque aqui sim eles mudam de forma, né? Não é só colocar ed. O verbo principal, ele muda de forma para o passado. E o auxiliar do passado, né, do passado simples é o did, tá? Ele só é usado em interrogativa e negativa. Afirmativa você não usa did, certo? Tá? O past continuous tenses, no verbo to be, então, que é is e que é are, para is você usa was, e para are você usa were. E aqui ele está te ensinando a fazer o past continuous tense. O que é o past continuous tense? Então, é uma situação no passado, que começou no passado e continua, tá? Então, quando nós falamos em continuous, ele sempre vai ter o ing no verbo principal, tá? Então, ele vai usar o verbo auxiliar mais o verbo principal com o ing, tá? Os auxiliares, então, é o was e o were, nas formas interrogativa e na negativa forma, tá? E na forma negativa. O exercises one, ele fala assim, write questions. Então, ele te dá a resposta e você vai formular a pergunta. Se ele te deu uma resposta que nós estamos falando no passado, a sua pergunta é no passado, certo, turma? Então, an important invention was the computer, in my opinion. Então, a invenção mais importante, tá? Que era o computador, na opinião dele. Então, o que você pode perguntar? Qual a invenção mais importante? Né? Qual era a invenção mais importante? What was the most important invention? Se ele está falando que a invenção mais importante que ele acha é o computador, então qual que é a pergunta lógica que você vai ter? Qual que é a invenção mais importante, certo? E assim por diante, você vai fazer na B, na C, na D e na I. Em seguida, nós temos um texto de leitura, reading. The first man to step on the moon. Então, o primeiro passo do homem, tá? O primeiro homem que deu um passo na lua, tá? Uma coisa que você tem que prestar atenção. Nós estamos falando do passado, então todos os textos, os exercícios, eles sempre estarão falando do tempo que nós estamos estudando. Naquele momento, se você está estudando presente, será presente. Se for passado, passado. Se for futuro, futuro. Neste momento, nós estamos estudando o passado. Então, pay attention nos verbos, main verbs, para que vocês vejam que eles estão sempre conjugados na forma do passado, tá bom? Vamos ouvir esse texto de reading, porque depois você vai responder as perguntas de acordo com o texto, tá bom? Reading 2. The first man to step on the moon. In 1969, Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. The astronaut stepped onto the moon's surface about 20 minutes after first opening the hatch on the Eagle landing craft. As he put his left foot on the moon's surface, he declared, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." He described the surface as being like powdered charcoal, and the landing craft left a crater about a foot deep. Neil Armstrong was accompanied by two other astronauts, Edwin Aldrin and Collins. Armstrong and Aldrin spent 21 hours on the moon, and part of this time was spent outside the landing module. Both astronauts rejoined the mothership and the colleague Collins and returned to Earth on 24 July. The three men spent 21 days at an American military base in quarantine. The moon landing marked the pinnacle of the space race, and American investment in the space program failed. After such a race, 10 other astronauts traveled to the moon in 6 missions. The final manned lunar landing was completed in December 1972 by Apollo 17. Perfeito, turma.
Então, vocês viram que nesse caso ele deu um texto de leitura, falando sempre do passado, porque foram coisas que já aconteceram, e ele está falando da situação de quando um homem pisou na Lua pela primeira vez, tá bom? Em seguida, nós temos aqui a interpretação de texto, então, de acordo com esse texto, você vai ler, descobrir o que ele está falando e responder cada pergunta, tá bom?